Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus nessa noite, na epístola que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 6. Efésios, capítulo 6. E hoje nós vamos ler versos número 1 a 4, mas iremos meditar nos versos número 1 a 3. Tá bom? Efésios 6, de 1 a 4, mas meditaremos de 1 a 3. Antes de lermos esta porção, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra, pela bênção de podermos abrir a tua lei com liberdade para ler e meditar. Sabemos que muitas outras pessoas não podem fazer isto no mundo, por várias razões. Algumas não têm nem a palavra do Senhor. E nós louvamos o teu nome por este grande privilégio que temos. Uma porção da Bíblia, toda a Bíblia, para a nossa edificação. Agora, ó Deus, que vamos ler este pequeno pedaço e cremos com grande instrução para nós, suplicamos a iluminação do teu Santo Espírito, que o Senhor fale conosco. Nós te pedimos isso, a começar em mim. Em nome do Senhor Jesus é que oramos com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Irmãos, nesta noite eu quero falar com os irmãos sobre o andar digno dos filhos, na medida em que tratam de modo agradável a Deus os seus genitores. Em um dos comentários que li, quando preparava este estudo dessa noite, chamou-me a atenção um fato que nunca tinha percebido, embora lido várias vezes, até pregado esse texto. É que quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, ele tinha em mente não somente os adultos da igreja, mas também as crianças, que geralmente são esquecidas, são colocadas no meio do grupo maior, não são percebidas, e parece que os estudos e sermões que muitas vezes são proferidos não contemplam a existência delas. Mas Deus quer também falar às crianças, sobretudo às crianças da aliança, que estão dominicalmente expostos à palavra do Senhor. É possível que esse problema, que muitas vezes atinge nós, pastores, por não direcionarmos às crianças o devido tratamento, se dê também em casa, na medida em que os pais, preocupados com muitos afazeres que envolvem, talvez não dispensem o devido cuidado e tempo para instruir os seus pequeninos. E a preocupação acaba sempre sendo conduzida a comer, vestir, o remédio e coisas dessa natureza, mas pouco tempo se devota à palavra de Deus, às instruções que Deus deixou para o seu povo e particularmente para esses pequeninos. Então esse autor disse lá, Paulo, quando escreveu esta carta, contemplava que na igreja em Éfeso também tinham crianças e elas precisariam aprender não somente as coisas que servem para todos os crentes, mas também aquelas que são específicas para as crianças. E o que é que ele quer que essas crianças aprendam? O que é que ele quer, segundo Deus, que elas passem a fazer ou continuem a fazer em obediência ao Senhor? Exatamente o que está posto aqui.
Deus deseja que os filhos da aliança sejam filhos obedientes. E essa instrução é muito clara, ela não é longa, e eu creio que a forma como ela foi estabelecida certamente é instrutiva para nós. E aí, irmãos, por uma questão de compreensão, de tentar facilitar a compreensão, eu quero destacar nesse texto 3 questões que eu creio que são importantes para a gente compreender esse texto. A primeira delas é que toda criança precisa entender que tipo de relação há entre ela e os seus pais. Muitos problemas se dão porque a gente acaba não percebendo isso. E a forma como o apóstolo Paulo conduz esse texto mostra para nós que as crianças precisam entender que tipo de relacionamento ela tem com aqueles que são maiores do que ela, que são aquelas pessoas que ela tem primeiro contato quando nascem e que permanecem um longo tempo ali com elas, dormindo no mesmo lugar, comendo juntos, saindo e voltando. Que tipo de relação? E aqui eu queria que você voltasse seus olhos, por favor, para o texto de Efésios 6:1, porque isso aqui eu creio ser muito importante para as crianças. Os filhos devem obedecer aos seus pais, em primeiro lugar, contemplando essa relação, porque os seus pais são os seus progenitores. É essa palavra que está sendo posta aí, filhos, obedecei a vossos pais. Poderia ser traduzido aí também como o quê? Progenitores. Em outras palavras, vocês precisam obedecer aos seus pais, porque foi deles que vocês vieram. É a eles que você tem que obedecer, porque foi da união do seu pai com a sua mãe, debaixo do consenso do Senhor, que vocês vieram à existência. E aqui, irmãos, eu disse, meu Deus, que coisa importante isso para nós. Especialmente no contexto onde nós vemos hoje, onde você tem, por exemplo, eventos de adoção. E aí você tem um relacionamento com alguém que não foi o seu progenitor, e eu não estou dizendo que você não deva obedecer. É importante porque quando você olha hoje a estrutura que a sociedade está colocando em termos de formação familiar, onde algumas crianças são postas numa estrutura onde os seus progenitores não estão ali e nem poderiam ser eles, porque não obedecem àquele padrão estabelecido por Deus para a constituição de uma família. Então, quando nós lemos esse texto e entendemos que Paulo está dizendo, olha, você tem que obedecer àquele de onde você veio. Então, muito claramente, quem é que José tem que obedecer primariamente? A Sinara e a mim, porque foi de nós que ele veio. Isto vale para o Henri, isto vale para a Brenda, isto vale para a Rafaela, isto vale para qualquer criança aqui. Então, quando você olha para o seu pai, a primeira coisa que você tem que pensar é o quê? Por que eu tenho que obedecer ao papai? Porque foi dele que eu vim. Então, a origem, é aqui o primeiro argumento para você obedecer. Mas aí tem uma questão interessante. O Senhor Jesus Cristo era um filho obediente. Não é verdade? Mas a geração do filho não foi uma geração natural. Ela foi o quê? Sobrenatural. Todavia sabemos que Maria achou-se grávida do Espírito Santo. E José sabia que aquele filho não era dele, porque ele não coabitou com ela. Mas quando ele nasceu, mesmo tendo sido gerado daquela forma, ele prestava obediência tanto ao seu pai, por adoção, que era José, quanto à sua mãe, por geração sobrenatural, que era quem? Maria. Por favor, abra a sua Bíblia, para a gente ver isso, em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, e note que quando o Senhor Jesus Cristo foi ter com aqueles doutores no templo, Lucas capítulo 2, o texto do verso 41 até o 51 narra este evento, quando eles vão a Jerusalém, e aí eles retornam e percebem que Jesus Cristo não estava entre eles. Aí voltam de novo para lá para buscar o filho. Já era o período da adolescência.
E eu vou ler com os irmãos a partir do verso 48, tá bom? Olha só. Logo que seus pais o viram, quem são os pais? José e Maria. Lembre da concepção, lembre que José foi o pai por adoção. Tá? Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai, e eu estamos aflitos, né? Estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Ele está falando de quem agora? De Deus. E lembre que, do ponto de vista teológico, o filho ele é eternamente gerado do pai. Então Cristo sabia de quem ele foi gerado eternamente e sabia que eram seus pais também por adoção, e ele era submisso tanto a um quanto a outro. Mas o texto prossegue e temos a prova cabal. Diz assim, verso 50, não compreenderam, porém, as palavras que ele dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes, olha o plural, submisso. A mesma palavra que está lá sendo utilizada em Efésios capítulo 6. Sua mãe, porém, diz o texto, guardava todas estas coisas no coração. Então, a primeira coisa que o filho tem que saber é o seguinte: você tem que ser submisso ao seu genitor. E caso você não tenha, você tenha sido adotado por alguém, aquele que está cumprindo aquele seu papel de seu pai ou de sua mãe. É um dever que nós temos que ter diante do Senhor. E aí você diz: mas isso aí não é tão importante não. Eu digo: você conhece algum caso de alguém que disse assim, eu não devo obediência a ele, porque ele não é meu pai, ele é meu padrasto, ele é minha madrasta, ele me adotou, não é meu pai? Mas o princípio bíblico é que a partir do genitor, todos aqueles que estão em autoridade sobre mim. Entenderam, irmãos? Então, filhinhos aqui, e isso vale para todos nós, de modo geral, porque somos filhos, sejamos obedientes aos nossos o quê? Genitores. E aqui não importa se você não queria nascer daquele pai, se você não queria nascer daquela mãe, não importa, é seu pai, é a sua mãe, foi dele e dela que você vier, você deve honra a partir dele a todos os demais. Mas ele não presta, é seu genitor, você não concorda com as coisas que ele faz, você não vai ser cúmplice com o pecado dele, mas é seu genitor. Mas ela fez isso e aquilo comigo, não importa. Você não concorda com o que ele fez, você não é cúmplice com o que ela faz, mas é seu genitor, a honra devida. E nós vamos ver já o que é honra devida. Então, a primeira coisa que as crianças têm que saber é quem é o papai e a mamãe. E aqui veja como a nossa sociedade já está corrompendo isso, né? Não tem mais pai nem mãe. Inclusive estão querendo tirar até da identidade. Mas o referencial é de onde eu vim. Quem me gerou? Aí você pergunta, por que isso? Porque se nós perdemos esse referencial que nos é visível, imagine a geração no que diz respeito ao nosso Criador comum, que é quem? Deus. O texto então prossegue e nós temos a segunda questão, crianças, prestem atenção. Devo obedecer àqueles que são os meus genitores a partir deles. Mostrei o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, né? A segunda coisa, irmãos, é entender o que é devido nessa relação. Se eu tenho uma relação com o meu genitor e genitora, o que eu devo fazer? Por favor, veja comigo, filhos, obedecer. Aqui vai mais uma coisa que eu espero que você entenda. Pastor, o que é obedecer? Alguns diriam, não, obedecer é obedecer. Mas olha aqui, a constituição da palavra nos leva a uma percepção muito interessante. A palavra obedecer aqui, ela é formada no original por duas palavrinhas, uma preposição e uma palavra. E a palavra é ouvir. Isso quer dizer que uma pessoa que ela é obediente,
ela antes precisa ser uma boa o quê? Ouvinte. Uma ouvinte atenta. Alguém que não desperdiça as palavras que são originadas daqueles que lhe geraram. Portanto, quando você vai dar uma ordem a uma criança para ela obedecer e ela não obedece, qual é uma das coisas que você pergunta de imediato? Você não me ouviu? Então, uma pessoa que ela é obediente, ela é o quê? Uma boa ouvinte daquelas ordens que são emanadas daqueles que lhe são o quê? Superiores. Então, qual é a coisa que a criança precisa aprender para ser uma criança obediente? Para se submeter às ordens? Ela primeiro precisa aprender a ouvir, a compreender o que está sendo dito. E muitas vezes, explicando inclusive as razões pelas quais aquilo está sendo falado. Que é um dos nossos problemas enquanto pais. Acabamos incorrendo, né, naquela máxima, né? E por que eu tenho que obedecer? Não, porque tem que obedecer, porque tem que obedecer. Mas note bem que quando Deus nos instrui sobre obediência, Ele tem autoridade para fazê-lo, mas Ele explica o porquê da obediência, as consequências de desobedecer, os benefícios de obedecer, de tal sorte que a pessoa fica pronta a ouvir e pronta a obedecer isso pela graça do Senhor. Então, uma pessoa obediente é uma pessoa que ela tem a capacidade de escutar com atenção aquilo que lhe é o quê? Requerido. Na prática. Eliel, meu filho, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Um exemplo, tá, Eliel? Preste atenção e ouça o que eu vou lhe dizer. Ouça o que seu pai está lhe dizendo. Ouça o que sua mãe está lhe dizendo. É isso que nós precisamos fazer as crianças treinarem. Aprenderem a ouvir. Porque se elas não aprenderem a ouvir, elas terão dificuldade de obedecer. O apóstolo Paulo faz uma outra orientação aqui, dentro do ouvir, do obedecer, dizendo que isso é o quê? É justo. Por que que um filho deveria ouvir atentamente e obedecer? Porque isto é o quê? É justo. E o que quer dizer isto é justo, irmãos? É exatamente o fato de que fazer isto é colocar a criança, ouça bem, no lugar que Deus deseja que ela verdadeiramente esteja, em obediência. Obedecer é justo porque é isso que Deus quer para você, criança. Se você muitas vezes está confuso sobre o que é que Deus quer da sua vida, o que é que Deus quer, o que é que Deus quer? Deus quer que você seja o quê? Obediente. É isso que Ele quer. Por isso que Ele diz, isso é o quê? Justo. Isto é agradável a Deus. Deus se agrada quando vê filhos obedientes. Deus tem prazer nisto. Ele se alegra quando vê um filho que ouve e obedece ao seu pai. De tal sorte, irmãos, que você, pela graça de Deus, é aprovado pelo Senhor. Então, crianças, prestem bem atenção. Por que eu tenho que obedecer ao papai e à mamãe? Porque eles são meus genitores. O que Deus quer que eu faça? Que eu seja um bom o quê? Ouvinte, saiba direitinho o que é que o papai e a mãe quer e que faça isso porque isso é justo. O que é ser justo? É a vontade de Deus para cada criança. Que sejam obedientes. Porque Deus se agrada disso. Interessante que todos nós temos corações agradadores. Ou a gente agrada a homens, ou agrada a Deus. Por conta da queda, a gente aprende a agradar a homens. E criança geralmente quer ter aprovação no que faz. Uma expressão disso seria o quê? O que você achou, papai? O que você achou, mamãe? Está bonito, está feio, ficou bom, ficou ruim? Então ela sempre procura esse feedback, esse retorno,
para que ela possa sentir este prazer que decorre de uma atitude feita, agradar o outro. Mas você quer saber a coisa que vai mais agradar ao seu pai e antes a Deus? É você ser uma criança o quê? Obediente. Não tem nada que vai dar mais prazer ao seu pai do que isso. Ser obediente. Pastor, e se eu ficar rico? Não será igual. E se eu fizer aquele curso que todo mundo quer fazer e eu conseguir? Não, ela pode ter alegria, mas não é a mesma alegria da obediência de um filho. Ele quer o quê? Obediência. Isso é justo, isto é agradável, isto é prazeroso diante de Deus. A terceira coisa que esse texto nos ensina, então, obedeça ao meu genitor. Segundo, faço isso porque isto é justo. Tá? Terceiro ensino. Agora aqui entra o aspecto que às vezes a gente não quer passar. Qual é? É porque é um mandamento. Então você querendo ou não, você tem que fazer. Primeiro argumento qual era? Porque ele é seu genitor. Segundo, porque isso é justo. E terceiro, porque isso é o quê? Um mandamento. Então imagine que a sequência aqui é a seguinte: você pede a uma pessoa para fazer algo, tá? Aí você dá um argumento mais brando, aí ela não faz. Aí você dá um argumento mais forte, ela não faz. Aí na terceira vez, você não argumenta mais, você diz, faça. É esta graduação que está acontecendo no texto. Por que eu obedeço? Porque foi você gerado por ele. Por que eu obedeço? Porque isso é justo, é agradável. Mas por que eu tinha que obedecer? Porque é um mandamento. Pronto, que é um mandamento. E veja que é um mandamento com promessa. Olha só o verso 3, 2, digo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre... Aqui é uma questão que é apontada da seguinte forma: se você obedecer, é bênção. Se você desobedecer, é o quê? Maldição. Filhos desobedientes sofrem, padecem, morrem cedo. Você já viu algum bandido passar de 30 anos? Mas não, pastor, eu conheço um bocado de bandido que é mais de 30 anos. Mas em linhas gerais, você já viu bandido passar de 30 anos? Aí eu fiquei pensando sobre isso e considerando a nossa realidade local. Pensa aí nos meninos que estavam nas EBFs aqui e que se envolveram com crime. Onde estão hoje? Onde estão hoje? Pense. E aí a gente acha que não, que isso aqui era para o Antigo Testamento. Não, me viu, é um princípio de vida. Por quê? Porque filhos que desobedecem a partir dos seus genitores, eles serão desobedientes socialmente falando e sofrerão a justa penalidade, se não pelas autoridades constituídas, mas por aquelas outras que não são constituídas, mas fazem parte do crime. E eles executam mesmo. Então, meu filho, obedeça. Por quê, papai? Porque você veio de mim. Meu filho, obedeça. Por quê, papai? Porque isso é justo, meu filho, é agradável, Deus se agrada disso. Meu filho, obedeça. Não, vai obedecer, meu filho, é mandamento. Porque eu prefiro antes que você obedeça com a cara feia do que saia daí e vá sofrer lá fora. Daí vem a questão da aplicação da disciplina para conter a rebeldia dos filhos. Deixe-me dar um exemplo disso, por favor, bíblico. Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel. Esse exemplo é clássico. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Lembra dos filhos do sacerdote Eli? Capítulo 2, verso 12. Olha quem eram esses meninos, tá?
Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Primeira informação que você tem aqui é da natureza desses filhos. Quando diz filhos de Belial, é que eles não eram filhos da aliança, embora estivessem ali na comunidade da aliança. Eram ímpios. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, havia um moço sacerdote, dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti a carne. Estão vendo aí? Como é que eles procediam? Impiamente. Agora vamos para o verso 22 desse mesmo capítulo. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria o quê? Matar. E aí, quando você vai para o capítulo de número 4, você vai ver a morte deles, a partir do verso de número 5, até o verso de número 11. Esses 2 filhos de Eli morrem na mesma batalha. Por quê? Desobediência. Então, por que o primeiro mandamento compromete? Quer dizer, meus filhos, aqui é a base dos relacionamentos sociais corretos. Se você quer ser bem-sucedido, seja obediente. Porque é um quê? Mandamento. Então, recapitulando, crianças. Primeiro, por que eu devo obedecer? Porque é meu pai e minha mãe, são meus genitores. Segundo, por que eu devo obedecer? Porque isso é justo diante do Senhor. É agradável a Deus. Terceiro, por que eu devo obedecer? Porque é um mandamento, e se você não obedecer, você sofrerá as sanções que decorrem deste mandamento quando ele é quebrado. Então veja que você tem estágios para que a pessoa se convença da necessidade de obedecer. Irmãos, nosso catecismo maior fala da honra devida aos pais, e eu queria lembrar disso. Qual é a honra? Honrar. O que, pastor, o que é honrar? Aí alguém diz, é obedecer, mas essa obediência pode ser descrita de várias formas. Por exemplo, reverência, oração e ação de graça por eles, é honra dos pais, aos pais, imitação das virtudes e graças, pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade aos pais, a defesa, a manutenção de suas pessoas e autoridade. Então, tudo isso faz parte do rol de atividades que encerra o quê? A honra devida aos pais, a submissão. Então, você tem que chegar em casa, pai, e pegar isso e ler com seu filho, um a um, para que ele entenda, que ele saiba. E deter-se em cada um desses e explicar. Pai, o que é reverência? Meu filho, eu vou explicar a você o que é reverência. Para que ele entenda como reverenciar o pai. Às vezes, tem pais que o pai fala com o filho, e o filho vira as costas, vai-se embora, bate porta. É uma tragédia. Isso quando não fala coisas absurdas. Isso é desonra, rapaz. Você está desonrando seu pai, sua mãe. Não cometa um suicídio espiritual desse. Uma desonra. Quais aplicações eu gostaria de tirar para a nossa vida? Primeiro, crianças.
Deus falou que o reino dos céus é de vocês. Das tais é o reino dos... Mas lembre que não entra no reino dos céus quem não tem comunhão com Deus por meio de Cristo. Então a primeira coisa que você tem que procurar, criança, é entender se você está de fato unida a Cristo. Se você foi salva, você crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Você tem consciência de que é pecador e que por conta do seu pecado você iria para o inferno. Mas graças a Deus por Jesus que morreu na cruz para te salvar. Se seu filho não sabe isso, está na hora de você ensinar isso, pai. Porque esta é a primeira condição. Ser salvo. E embora seja ele filho da aliança, mas eu não devo superestimar a aliança. Ah, uma vez que eu batizei, está pronto. Não, nós não cremos em regeneração batismal. Nós não cremos em regeneração batismal. Nós cremos na regeneração que o Espírito opera, que é confirmado pelo batismo, no caso da fase adulta. Na fase da infância, é o compromisso do pai com o Senhor que lhe deu aquele filho. Então, cumpre a criança procurar isso, mas cabe ao pai ensinar isso. E eu espero que nós não sejamos negligentes nesse sentido. A segunda coisa que eu gostaria que vocês pensassem, a obediência que Deus quer de vocês, crianças, não é só por fora, é também por dentro. E é isso que você tem que incutir nos seus filhos também, pais. Por exemplo, se você pegar o texto de Lucas, no capítulo 15, você vai ver a parábola lá do filho pródigo, lembra? Só que a parábola começa dizendo que o homem tinha quantos filhos? 2. Um que saiu e gastou tudo que tinha, e o outro ficou em casa. Você lembra o que é que ele diz ao pai? Pai, eu estava aqui, eu fazia tudo, e o senhor nunca me deu um bezerrinho para matar, para fazer uma festa. Esse meu filho, tudo é seu. O que aquele filho evidenciou? Que ele só obedecia ao pai externamente. Era uma obediência baseada em interesse. Mas não era interesse santo, não. Então você, criança que está aqui, entenda que você tem que aprender a obedecer a Deus por dentro e por fora. Não é só fazer para achar graça. Quando eu digo graça, né, gracejo, né, achar favor. Ah, eu vou obedecer aqui para meu pai me dar isso. Não, é obedecer por compreensão de que isto é grato ao Senhor. E você, pai, tem condição de observar isso. Não porque você entre no coração da criança, mas de tanto conviver você conhece quando você tem uma criança que é interesseira. Quando ela obedece só para conseguir algo. Mas não é uma vida santa, um caráter transformado. Cuidado com isso. Porque de repente você pode estar, ao conceder tais coisas, aperfeiçoando o coração do seu filho na maldade. Numa vida hipócrita. E ele vai se tornar um adulto igualmente hipócrita. Cuidado com isso. Mas finalmente eu quero dizer para você o seguinte, criança, se você tem dificuldade de obedecer, tem uma pessoa que pode lhe ajudar, Jesus. E você pode se voltar para ela, pode orar, reconhecer que você tem dificuldade de fazer isso. Diga para ele, Senhor, eu tenho dificuldade de obedecer. E isso você estará mostrando que você é pecador, carente da graça. Porque se não for pela graça de Deus, você não vai conseguir obedecer. Então você pode voltar-se para Deus, no seu quarto, lá onde você dorme, e orar e dizer, Senhor, eu entendi que eu tenho que ser obediente, mas eu tenho tanta dificuldade, me ajude. E Ele tem o poder e os meios para que você seja um filho obediente. E nós, pais, ao vermos esta dificuldade dos nossos filhos, não nos tornemos como embaraços
para os seus pés. Mas sejamos facilitadores, conduzindo-os a Jesus Cristo, para que não somente Ele ore, mas nós oremos com eles e por eles, a fim de que eles sejam filhos transformados. Eu queria que você finalmente pensasse o seguinte: você já pensou como a nossa sociedade seria diferente se os nossos filhos fossem obedientes e nós, pais, estivéssemos com eles nesse caminho? Já pensou? O poder transformador disso. Por isso que eu creio, voltando aqui ao início, que o apóstolo Paulo escreveu pensando nas crianças mesmo, que na igreja de Éfeso tinha criança, porque ele sabia que o futuro daquela igreja, estou falando aqui daquele período adiante, passava também pelo crescimento saudável dessas crianças, não só em estatura, mas em graça, diante de Deus e diante dos homens. Quero encerrar dizendo o que o texto bíblico diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é o quê? É grato diante de Deus. Que a nossa igreja tenha filhos obedientes, que nos deem prazer, não porque fez o curso, porque passou no concurso, mas porque são fiéis, tementes ao Senhor. E esta certamente será a maior alegria de um pai, ter um filho temente a Deus. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém.